Existe uma verdade sobre a realidade que poucos ousam sussurrar. Uma lei tão implacável quanto a gravidade, tão precisa quanto um espelho, tão brutal quanto o nascimento. E o que você está prestes a descobrir pode reorganizar completamente a forma como você enxerga cada crise, cada colapso, cada momento em que tudo parece desmoronar ao seu redor. Não é exagero. E também não é mais uma teoria motivacional vazia. É o protocolo secreto pelo qual o universo testa se você realmente mudou. Ou se ainda está apenas fingindo. Pense na última vez que você manifestou algo extraordinário em sua vida. Aquele momento mágico em que as estrelas se alinharam, as portas se abriram e você sussurrou um "Obrigado, universo", cheio de gratitude. Mas agora me responda com honestidade. Quando foi a última vez que você enfrentou um colapso total e ainda assim olhou para o céu e agradeceu ao universo pelo teste? Você não fez isso, fez? Porque existe algo que eles nunca nos contaram sobre manifestação. A verdade é que existe uma lei oculta da realidade. Um protocolo tão inquebrantável quanto as leis da física. E essa lei determina que nenhuma mudança externa pode ocorrer até que tenha havido uma morte interna. Não simbólica, não poética. A morte real da identidade psicológica que criou a vida que você habita agora. É por isso que tantas pessoas oram, afirmam, se esforçam desesperadamente por mudança, mas nada parece se mover. Elas ainda estão vivas, como a mesma identidade, o mesmo eu que gerou a realidade da qual tentam escapar. Você não pode construir um mundo novo enquanto se agarra ao velho eu. As paredes precisam ruir, o chão precisa rachar, o ego precisa sentir como se estivesse morrendo, porque de uma forma muito real, está. James Allen, aquele visionário que decifrou os códigos da consciência muito antes da ciência moderna, sussurrou esta verdade quando escreveu que as circunstâncias nascem do pensamento. Ele não estava oferecendo consolo metafórico. Estava descrevendo uma lei da consciência tão exata quanto a gravidade. E aqui está onde a história fica interessante. Pause agora este vídeo. Se você sente que existe algo maior dentro de você, lutando para nascer, se você suspeita que sua alma guarda segredos extraordinários sobre realidades paralelas que você nem imagina possuir, então digite alma nos comentários. Porque o que vou revelar a seguir sobre o protocolo secreto da transformação vai mudar tudo. E quero garantir que apenas as pessoas realmente preparadas para essa revelação continuem comigo nesta jornada. O universo não responde a desejos, vontades ou mesmo trabalho árduo sozinhos. Ele responde apenas a estados cristalizados de consciência, a quem você é. Não ao que você diz que é, mas à frequência que você irradia sem esforço. A realidade não pode ser enganada. Ela espelha a essência do seu ser com precisão cirúrgica. Deixe-me contar algo que aconteceu comigo e que mudou para sempre minha compreensão sobre isso. Era uma daquelas noites em que você questiona tudo, sabe? Eu estava passando por um dos períodos mais difíceis da minha vida. Tinha perdido praticamente tudo o que considerava importante. E em meio àquele caos, me deparei com os ensinamentos de Neville Goddard. Goddard falava sobre algo chamado ponte de incidentes, uma sequência estranha, muitas vezes dolorosa, de eventos que se desenrola entre declarar uma nova identidade e vê-la se manifestar. Ele dizia que esses incidentes não são acidentes, são os blocos de construção precisos da sua nova realidade. Naquele momento, algo clicou. Percebi que todo o meu sofrimento não era punição, era preparação. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre essa preparação. Ela parece demolição. O universo tem um protocolo específico para verificar se sua transformação é autêntica ou apenas cosmética. Ele investiga, testa, traz crises que te forçam a either encarnar a nova identidade ou colapsar de volta a antiga. Pense nisso como um processo de calibração. Você é realmente a pessoa que vive na abundância ou ainda está secretamente viciada na escassez? Você está genuinamente preparada para o amor ou inconscientemente ensaia a rejeição? Você está pronta para a saúde ou ainda está presa à identidade da doente?
Os testes não aparecem para te punir. Aparecem para medir a profundidade da sua mudança. Joseph Murphy, que decodificou os mistérios do subconsciente como ninguém, explicou isso com uma clareza cortante. O subconsciente não distingue entre experiência vividamente imaginada e experiência externa. Ambas são instruções de realidade. O que domina sua vida interior se cristaliza do lado de fora, quer você queira ou não. É por isso que afirmações sem transformação falham. Você pode repetir "eu sou abundante" 1000 vezes, mas se secretamente vibra com escassez, o espelho mostra escassez. E aqui entramos no território mais perturbador da manifestação. Nós fomos ensinados uma mentira sobre a realidade. A mentira diz que atraímos coisas, como se o universo fosse uma máquina cósmica de venda dispensando desejos se apertarmos os botões certos. Mas a verdade é mais radical e muito mais inquietante. Você não atrai nada, você projeta tudo. A realidade não é uma força externa distribuindo recompensas ou punições. É um espelho. E esse espelho é implacável em sua precisão. Ele reflete não o que você quer, mas o que você é. Não pelo que você ora, mas pelo que você incorpora. Imagine estar diante de um espelho perfeito. Você pode implorar, gritar, suplicar para que o reflexo sorria. Mas a menos que você mude sua própria expressão, a imagem não mudará. Da mesma forma, você pode implorar por abundância, mas se sua essência irradia escassez, o espelho da realidade só retornará mais falta. Pode ansiar por amor, mas se vibra rejeição e insegurança, a realidade diligentemente fornecerá situações que confirmem essas crenças. Essas contradições confundem a maioria das pessoas. Elas dizem: pedi abundância e ainda assim perdi meu emprego. Ou, declarei amor, mas meu relacionamento desmoronou. Acreditam que são falhas, mas na verdade são verificações de autenticidade. O universo não é cruel, é consistente. Não está testando seu valor, está testando a força da sua suposição. Você manterá a identidade da abundância mesmo quando sua conta bancária gritar o contrário? Permanecerá amor mesmo quando a rejeição atacar? Sustentará a vitalidade quando os sintomas se intensificarem? O espelho reflete seu estado, não para quebrá-la, mas para ver se o estado que você declarou é estável o suficiente para resistir à contradição. E aqui está onde a coisa fica realmente interessante, onde entramos no que chamo de território proibido da consciência. Existe outro princípio tão inflexível quanto a gravidade. Um que explica por que tantas pessoas sofrem em ciclos infinitos de frustração. É o princípio da incompatibilidade vibracional. E ele afirma: você não pode habitar uma realidade para a qual não possui a frequência correspondente. Não é questão de merecimento, nem favor divino, nem sorte. É impossibilidade estrutural pura. Imagine um velho aparelho de fax tentando receber um e-mail. Os sinais são reais. As mensagens estão esperando, mas a máquina não pode processá-las. O hardware em si é incompatível. Da mesma forma, uma mente programada na escassez não pode processar o sinal da abundância. Um coração ainda acorrentado ao medo não pode processar o sinal do amor incondicional. Sua mente subconsciente é a arquiteta dessa frequência. 95% dos seus padrões de pensamento diários são respostas programadas, instaladas durante os primeiros 7 anos de sua vida, quando seu cérebro funcionava em ondas θ, um estado de hipnose natural. Cada crença, cada frase que você ouviu, cada ferida ou recompensa se tornaram código executável. Dinheiro não cresce em árvores. Eu não sou boa o suficiente. O amor sempre machuca. Essas não foram frases inocentes. Foram scripts gravados no subconsciente, ditando silenciosamente o que você poderia ou não experimentar. E aqui está a verdade brutal. Seu subconsciente não se importa com o que você conscientemente deseja. Ele só conhece o que foi programado. Mas deixe-me te contar sobre o dia em que descobri como hackear esse sistema. Estava estudando os trabalhos de Dom Miguel Ruiz, aquele xamã que decodificou os acordos tóxicos que fazemos conosco mesmos. E percebi que ele não estava apenas oferecendo filosofia,
Estava oferecendo tecnologia de reprogramação. O primeiro acordo: seja impecável com sua palavra. Por quê? Porque cada palavra é um feitiço. Cada declaração é um comando ao subconsciente. Quando você diz, isso é muito difícil, programa luta. Quando diz, estou tentando, programa atraso. Ser impecável é tornar-se vigilante, reconhecendo que cada palavra falada é uma semente que a realidade cultivará. O segundo acordo: não leve nada para o pessoal, porque os insultos, julgamentos e projeções dos outros não são sobre você. São reflexos dos próprios scripts internos deles. E aqui está onde o protocolo fica verdadeiramente assombrado. Quando você decide evoluir, não está declarando guerra ao mundo. Está declarando guerra a si mesmo, a própria identidade que passou décadas construindo. Esse eu, construído a partir de feridas da infância, condicionamento social, vitórias passadas e traumas antigos, não se rende silenciosamente. Ele luta de volta com todas as armas que possui. E no momento em que você começa a incorporar uma nova identidade, o ego interpreta isso como uma ameaça existencial. Precisa entender, o ego não é mau, não é um vilão. É uma estrutura projetada para mantê-la viva. É uma coleção de estratégias, defesas e histórias que você construiu para sobreviver ao seu passado. Mas sobrevivência não é o mesmo que expansão. O que uma vez a manteve segura, eventualmente, se torna sua prisão. E quando você tenta se libertar, o ego entra em pânico. Desencadeia sabotagem, medo e drama. Não porque te odeia, mas porque está tentando se proteger da extinção. É por isso que quando você pisa no caminho da transformação, o caos se intensifica, a ansiedade aumenta, vícios antigos ressurgem, pessoas tóxicas reaparecem, crises se multiplicam. Você começa a se perguntar se cometeu um erro. Pensa, por que tudo está desmoronando quando estou tentando melhorar? Mas esse colapso não é evidência de falha. É evidência de que você atingiu um nervo profundo dentro da sua identidade. Quanto mais perto você está da liberdade, mais alto o ego grita. E aqui é onde entra algo que vai parecer impossível até você experimentar. A transformação não é um salto grandioso. Não é um momento de revelação único, onde tudo muda da noite para o dia. A transformação real acontece em micromudanças. Pequenas escolhas deliberadas que se acumulam em mudança irreversível. Martin Seligman descobriu em sua pesquisa que a diferença entre aqueles que prosperam e aqueles que colapsam não é genética, não é destino, mas interpretação. Os pessimistas filtram cada desafio através de 3 distorções: permanência, pervasividade e personalização. Acreditam que o problema durará para sempre. Arruína tudo. E é culpa deles. Os otimistas, enfrentando o mesmo evento, filtram de forma diferente. Isso é temporário, afeta apenas uma área, e são as circunstâncias, não minha essência. Essa mudança sutil na interpretação não apenas muda o humor, reconecta a realidade. Este é o segredo das micromudanças. Cada vez que você resiste a um gatilho antigo por apenas 5 segundos a mais que ontem, está esculpindo um novo sulco no seu cérebro. Mas aqui está o paradoxo. Seu cérebro não distingue entre vitórias grandes e pequenas. Quando você celebra manter a nova identidade por 30 segundos durante uma crise, o cérebro libera a mesma cascata de dopamina que liberaria para uma conquista massiva. E enquanto você constrói essas micromudanças, algo extraordinário começa a acontecer. O universo começa a enviar sinais. Não em trovões ou relâmpagos, mas em sussurros, coincidências, sincronicidades. Você pensa em alguém e a pessoa liga. Precisa de informação e ela chega numa conversa aleatória. Questiona seu caminho e a mesma mensagem aparece em 3 lugares diferentes em poucas horas. No início, esses sinais parecem sutis, quase risíveis. Mas quanto mais você mantém o novo estado, mais inegáveis eles se tornam. Essas não são recompensas mágicas por bom comportamento. São consequências matemáticas da coerência. Quando sua frequência interna se estabiliza, você magnetiza eventos, pessoas e circunstâncias que ressoam com ela. E quando as sincronicidades começam a se multiplicar,
Não se agarre a elas. Reconheça-as pelo que são, confirmações de que sua coerência interna está sendo espelhada de volta. Agora você pode ver o paradoxo com clareza absoluta. Os testes do universo não são obstáculos para sua manifestação. Eles são a manifestação em progresso. Cada rejeição, cada colapso, cada tempestade repentina não é a vida te empurrando para longe do seu sonho. É a vida te preparando para ele. A demolição que você teme é a instalação pela qual você orou. O universo nunca pergunta se você merece a nova realidade. Pergunta se você é a nova realidade. E a única forma de saber é verificá-la através da experiência. Você encarnará a abundância quando a escassez atacar? Sustentará amor quando a rejeição chegar? Permanecerá inteira mesmo quando o velho eu morrer? Esta é a escolha final. Interpretar o colapso como punição ou vê-lo como calibração. Ver sofrimento como crueldade ou como confirmação. Deixe-me compartilhar algo que aconteceu comigo recentemente e que cristalizou tudo isso de forma inegável. Eu estava passando por uma das fases mais desafiadoras da minha jornada. Tudo o que acreditava estar sólido na minha vida estava se desintegrando. Relacionamentos, projetos, até mesmo minha percepção sobre quem eu era. Tudo estava em colapso. E numa dessas madrugadas de insônia e questionamento, me deparei com uma passagem de Neville Goddard que dizia: o momento em que você se sente mais distante do seu desejo pode ser exatamente o momento em que está mais próxima. Algo dentro de mim reconheceu a verdade nessas palavras, como se uma parte da minha alma, que sempre soube dessa lei, estivesse finalmente sendo lembrada. Comecei a observar cada crise, não como evidência de fracasso, mas como evidência de que a transformação estava penetrando camadas profundas o suficiente para ameaçar a fundação antiga. E sabe o que aconteceu? Quanto mais eu abraçava os testes como parte do processo, menos eu resistia a eles. E quando a resistência acabou, o sofrimento se transformou em combustível. Comecei a ver que cada desafio era o universo sussurrando: você está mais perto do que pensa. Não volte atrás agora. Pause este vídeo. Agora, se você sente que chegou a hora de descobrir os segredos mais profundos sobre as realidades paralelas que sua alma guarda. Se você está pronta para acessar conhecimentos que podem reorganizar completamente sua existência, digite despertar nos comentários, porque o que vou revelar a seguir vai além de tudo o que já foi dito sobre manifestação e transformação. O que descobri é que existe uma diferença fundamental entre as pessoas que manifestam de forma consistente e aquelas que vivem em ciclos eternos de frustração. As que manifestam entenderam que elas não são vítimas de circunstâncias externas. Nunca foram. São arquitetas dessas circunstâncias através da essência que incorporam. O colapso não é caos. O colapso é confirmação. E os testes do universo não estão aqui para quebrá-la, estão aqui para prová-la. Mas existe algo ainda mais profundo, algo que as tradições esotéricas guardavam como o conhecimento mais secreto. As verdades que estamos descobrindo não são novas. Foram sussurradas por milênios em templos, esculpidas em tábuas de pedra, escondidas em textos sagrados. O que chamamos de lei quântica hoje era conhecido pelas escolas de mistério do Egito, pelos filósofos herméticos da Grécia, pelos sábios do Oriente. Todos preservaram o mesmo segredo. Como dentro, assim fora. Como acima, assim abaixo. Essas palavras não são poesia mística, são instruções técnicas para a realidade. Revelaram que o mundo externo nunca está separado do mundo interno. O que você experimenta lá fora nada mais é que a projeção do que existe aqui dentro. A realidade é em camadas, como um espelho, refletindo a consciência através de cada dimensão. Os antigos guardavam esse conhecimento porque entendiam seu poder. Usá-lo mal era arriscar colapso. Dominá-lo era despertar como co-criador do próprio universo. E quando você tece esses fios juntos, sabedoria hermética, ciência quântica, imaginação de Goddard, lei do subconsciente de Murphy, um padrão único emerge.
O universo não está respondendo ao que você diz que quer. Está refletindo o que você está sendo. Os testes que você enfrenta não são tempestades aleatórias. São o universo verificando se seu mundo interno realmente mudou. Os antigos egípcios descreviam esse processo como a pesagem do coração contra a pena da verdade. Não em alguma vida após a morte imaginária, mas aqui, agora, no momento vivo. Seu coração, sua identidade, sua essência vibracional é pesada contra a verdade da realidade que você busca habitar. Se está muito pesada com medo, vergonha ou dúvida, não pode ascender ao novo. Se está leve, se está coerente, a transformação é permitida. Os herméticos chamavam isso de princípio da correspondência. Os físicos chamam de colapso da função de onda. Os místicos chamam de karma. Mas o significado é o mesmo. A realidade externa é a correspondente fiel da realidade interna. O mundo antigo não colapsa porque você está amaldiçoada. Colapsa porque você o superou. A demolição é prova de que você está pronta para mais. Se a realidade é um espelho, então os scripts rodando no seu subconsciente são as linhas que ela reflete de volta para você. Durante a infância, quando seu cérebro funcionava em estado hipnótico, você absorveu tudo: as palavras dos seus pais, as crenças da sua cultura, os padrões emocionais do seu ambiente. Cada frase se tornou um pedaço de código executável rodando em background, moldando como você vê, como você sente, como você responde. É por isso que você pode querer mudança desesperadamente, mas se encontra repetindo os mesmos ciclos. Você muda os atores, novos empregos, novos relacionamentos, novos ambientes, mas o script permanece inalterado. E enquanto o script permanecer o mesmo, a peça sempre terminará da mesma forma. Michael Singer revela uma percepção-chave. A voz na sua cabeça, aquela que narra, julga, prevê, se preocupa, não é você. É o eco dos scripts antigos. Por décadas você confundiu essa voz com sua identidade. Mas na verdade, você é a consciência silenciosa observando a voz. No momento em que percebe isso, o feitiço começa a se quebrar. Dom Miguel Ruiz ofereceu um conjunto prático de ferramentas para esse processo. Os 4 acordos. Estes não são slogans morais. São tecnologias de reprogramação. Cada um desses acordos atua como um programa antivírus, detectando e neutralizando código corrompido. Cada vez que você fala impecavelmente, sobrescreve uma linha antiga de escassez. Cada vez que se recusa a levar algo pessoalmente, deleta um vírus de vergonha. Quebrar os scripts antigos não é glamuroso. Não é uma epifania única que apaga o passado. É disciplina diária, escolhendo repetidamente não repetir as mesmas linhas, não obedecer à mesma voz, não reciclar o mesmo sofrimento. Cada vez que você resiste ao script antigo, o ego morre um pouco mais. E cada vez que o ego morre, o novo eu nasce. É assim que você se liberta. Não escapando da peça, mas reescrevendo o script. E aqui chegamos ao momento em que preciso compartilhar algo que pode soar impossível, mas que mudou completamente minha relação com a realidade. Descobri que quando você sustenta a nova frequência tempo suficiente, algo extraordinário acontece. Você para de manifestar e começa a ser manifestado. A diferença é sutil, mas revolucionária. Quando você manifesta, ainda há esforço, ainda há separação entre você e o desejo. Mas quando você é manifestado, se torna um canal através do qual a realidade se expressa. Não é mais eu quero abundância. É abundância se expressa através de mim. Não é mais eu busco amor. É amor encontra sua forma através de mim. Não é mais eu preciso de saúde. É vitalidade é minha natureza essencial. Essa mudança de perspectiva não é apenas semântica. É uma revolução completa na forma como você interage com a existência. Você para de ser alguém que pede ao universo e se torna alguém através de quem o universo se expressa. E quando isso acontece, os milagres não são mais exceções. Tornam-se sua linguagem natural. Mas para chegar a esse estado, você precisa atravessar aquilo que chamo de
Noite escura da alma manifestadora. É o momento em que tudo o que você acreditava sobre manifestação, sobre espiritualidade, sobre quem você é, entra em colapso total. É quando você percebe que não pode mais fingir, não pode mais usar técnicas como muletas, não pode mais se esconder atrás de conceitos espirituais para evitar a transformação real. Essa noite escura não é punição, é purificação. É o universo dizendo: se você realmente quer ser livre, precisa soltar até mesmo a necessidade de manifestar. Precisa confiar que você já é tudo o que busca. E quando você finalmente solta, quando para de se agarrar até mesmo aos seus desejos mais sagrados, algo mágico acontece. A vida começa a viver através de você. As decisões se tomam, as oportunidades aparecem, as pessoas certas chegam, não porque você as atraiu, mas porque removeu todos os obstáculos que impediam que fluíssem naturalmente até você. Você se torna um espaço vazio através do qual a perfeição se move. E, paradoxalmente, é só quando você para de precisar manifestar que tudo o que sempre quis se manifesta espontaneamente. Mas preciso te avisar sobre algo crucial. Esse caminho não é para todos. Não porque algumas pessoas sejam especiais e outras não, mas porque nem todos estão dispostos a morrer para renascer. A maioria prefere o sofrimento familiar à alegria desconhecida. É mais seguro reclamar da vida que assumir total responsabilidade por ela. É mais confortável ser vítima das circunstâncias que reconhecer que você é o criador delas. E isso está perfeitamente bem. Cada alma tem seu próprio tempo, seu próprio ritmo, sua própria jornada. Mas se você chegou até aqui, se algo dentro de você reconheceu a verdade nessas palavras, é porque sua alma está pronta para a próxima fase da sua evolução. Porque existe uma diferença entre conhecer esses conceitos intelectualmente e vivê-los visceralmente. E essa diferença é o que separa quem transforma sua realidade de quem apenas coleciona informações sobre transformação. Deixe-me compartilhar uma última coisa que pode parecer controversa, mas que precisa ser dita. A razão pela qual tantas pessoas ficam presas em ciclos infinitos de desenvolvimento pessoal é porque transformaram a busca pela transformação em mais uma forma de evitar realmente se transformar. Elas pulam de técnica em técnica, de guru em guru, de método em método, acumulando conhecimento, mas nunca realmente aplicando profundamente nada. Transformação não é sobre saber mais, é sobre ser mais. Não é sobre coletar técnicas, é sobre encarnar princípios. Não é sobre entender conceitos, é sobre viver verdades. E a verdade mais fundamental de todas é esta: você já é tudo o que busca. A abundância que você quer experimentar já existe dentro de você. O amor que você anseia receber já pulsa no seu coração. A liberdade que você sonha alcançar já é sua natureza essencial. O que chamamos de manifestação é simplesmente o processo de remover as camadas de condicionamento que obscurecem essa verdade. É como polir um diamante. Você não está criando o brilho, está removendo a sujeira que impede que o brilho natural seja visto. E quando finalmente vê isso, quando realmente incorpora essa verdade, a vida se torna uma dança em vez de uma luta. Você para de empurrar contra a realidade e começa a dançar com ela. Para de tentar controlar resultados e começa a confiar no processo. Para de se identificar com a personalidade limitada e começa a se reconhecer como a consciência infinita que você sempre foi. E é nesse estado que os verdadeiros milagres acontecem. Não porque você os forçou, mas porque removeu tudo que os impedia. Agora, se você sente que sua alma está sussurrando verdades que você sempre soube, mas nunca conseguiu articular, se existe uma parte de você que reconhece essas palavras como lembrança, não como aprendizado, então não pode parar por aqui. Nos vídeos que aparecem na sua tela agora, vou revelar segredos ainda mais profundos sobre as realidades paralelas que sua alma habita quando você dorme, sobre técnicas ancestrais que foram escondidas por séculos, sobre como acessar estados de consciência que transformam impossibilidade em inevitabilidade. São revelações
que vão além de tudo que você já viu sobre manifestação. Clique agora, porque uma vez que você vê esses segredos, não há como desver. E digite Alma Desperta nos comentários se você está pronta para descobrir quem você realmente é por trás de todas as identidades que usou como máscaras. Esta é sua escolha final. Interpretar o colapso como punição ou vê-lo como calibração. Ver sofrimento como crueldade ou como confirmação. Ver resistência não como uma parede, mas como a última defesa da identidade antiga prestes a ser dissolvida. No momento em que você abraça os testes como parte do processo, para de resistir a eles. E quando a resistência termina, o sofrimento se transforma em combustível. Você não é vítima das circunstâncias externas. Nunca foi. Você é a arquiteta delas através da essência que incorpora. Colapso não é caos. Colapso é confirmação. E os testes do universo não estão aqui para quebrá-la. Estão aqui para prová-la. Mantenha o novo estado, celebre as micromudanças, decodifique as sincronicidades e caminhe pela ponte com coragem, porque no momento em que você realmente se torna, o universo não tem escolha senão refletir isso. Não por favor, não por misericórdia, mas por lei.